Tava com saudade? Vamos falar do candidato à presidência do PT. Todo mundo sabe que o PT queria mesmo que o candidato fosse o ex-presidente Lula, mas não foi dessa vez. Isso porque ele foi barrado pela lei da ficha limpa. Todo mundo tá sabendo que ele tá preso, só que a gente não vai entrar nesse mérito agora, se era pra estar preso, se era pra estar solto, se era pra estar concorrendo, que a gente não tem tempo pra discutir isso aqui, ok? Mas na descrição você pode ver aí matérias sobre o assunto e dar sua opinião nos comentários, fica à vontade. Viemos mesmo falar daquele que foi escolhido para manter o PT na corrida presidencial. Fernando Haddad cresceu em São Paulo, a cidade em que nasceu no dia 25 de janeiro de 1963. Ele tem, portanto, 55 anos. É filho do comerciante Khalil Haddad e de Norma Teresa Gussai Haddad, professora e dona de casa. Além disso, ele também tem duas irmãs. Em 1981, Haddad ingressou na Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo. Na mesma época, ele também trabalhava como vendedor na loja de tecidos do seu pai, na 25 de março, no centro da capital paulista. Sua atuação política teve início quando ele entrou no Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é um órgão representativo dos estudantes da Faculdade de Direito da USP. Quando terminou a graduação, ele foi analista de investimentos do Unibanco e consultor da FIP, Fundação de Pesquisas Econômicas. Fez mestrado em Economia Política e doutorado em Filosofia. Em 1997, tornou-se professor de Teoria Política da USP. Ele pediu licença da sala de aula em 2003, voltou a dar aulas em 2015 e atualmente está afastado novamente, devido às políticas aí. A primeira função pública de Haddad foi na Prefeitura de São Paulo em 2001, quando ele chefiou o gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico durante a gestão da Marta Suplicy, que foi de 2001 a 2004. Em 2003, ele foi para a gestão Lula, que tinha acabado de começar, para atuar como assessor especial no Ministério do Planejamento, que era liderado pelo Guido Mantega. Foi aí que ele participou da formação da lei das PPPs, Parcerias Público-Privadas, modalidade de concessão de serviços públicos para iniciativa privada, que seria bastante adotada para a execução de obras de infraestrutura. Em 2004, ele foi então para o Ministério da Educação para atuar como secretário executivo sob o comando de Tarso Genro. No ano seguinte, estourou o caso do Mensalão, que denunciava o governo do PT de ter comprado apoio político. Aí Tarso Genro saiu do Ministério da Educação para assumir a presidência nacional do PT, deixando então o cargo para o Fernando Haddad, que assumiu o MEC. Como ministro, ele deu continuidade a projetos que tornariam-se marcas da gestão do petista. Criou o ProUni, o Programa de Concessão de Bolsas Universitárias para Estudantes de Baixa Renda, ampliou o FIES, Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, criou o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e reformulou o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2009. A passagem pelo MEC lhe rendeu críticas principalmente por causa do vazamento da prova do Enem em 2009. E anos depois, mais críticas por causa das falhas do FIES. Os links estão todos aqui na descrição para você ler mais sobre essas polêmicas. Só que a atuação do Haddad como ministro fez com que Lula apostasse nele como forte nome para candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012, que foi o ano em que ele, inclusive, saiu do Ministério da Educação. Os adversários, na época, definiram Haddad como o segundo poste de Lula, fazendo referência à indicação de Dilma Rousseff às eleições à presidência em 2010. Dilma era o primeiro poste, no caso. Ele foi eleito, então, no segundo turno, derrotando o ex-governador José Serra, do PSDB, com mais de 55% dos votos válidos. A partir daí, começou a primeira e um pouco conturbada experiência do Haddad num cargo eletivo. Em 2013, ele teve que lidar com as manifestações que surgiram nas ruas devido ao aumento da passagem do transporte público. Parênteses aqui, Bruna, edição. No caso, as manifestações aconteceram no país inteiro, só que aqui em São Paulo a treta foi grande, tanto que o Haddad teve que se alinhar um pouquinho aí com o Alckmin para conter os ânimos da população. Ao longo desses dias, nós temos conversado com o prefeito Fernando Haddad, trabalhado sempre em conjunto
em benefício da cidade. Depois, ele acabou sofrendo também as influências do desgaste do governo Dilma, abalado pelas crises políticas e econômicas e por causa também da investigação da Lava Jato. Em sua gestão, deu ênfase a obras viárias, com ampliação de corredores de ônibus, implementação de ciclovias e a redução do limite de velocidade nas vias da capital. Na área social, teve destaque o Braços Abertos, programa que realizava atendimento a usuários de drogas. Também rolou a criação da Controladoria do Município, que revelou o esquema de corrupção conhecido como a máfia do ISS. Em 2016, ano de intensos protestos contra o PT e do impeachment da Dilma, o Haddad tentou a reeleição. No entanto, perdeu logo no primeiro turno para o empresário João Dória, que está concorrendo atualmente ao governo de São Paulo. Acelera, São Paulo era o slogan do Dória. Oi, Jurema, isso mesmo. O limite de velocidade das vias foi bastante criticado por alguns eleitores. João Dória se aproveitou e usou isso bastante em sua campanha política. Também teve a treta com as ciclovias. Também, a implantação das ciclovias resultou numa ação de improbidade administrativa, da qual Haddad tornou-se réu em 21 de agosto de 2018. O Ministério Público, no caso, acusou irregularidades na construção de alguns trechos das ciclovias. A defesa de Haddad nega falhas e diz que o juiz, em despacho, destacou ações positivas da gestão do Haddad. O prefeito tomou medidas de combate à corrupção, o que supostamente afastaria sua responsabilidade no caso. Mais recentemente, o nome de Haddad apareceu nos desdobramentos da Lava Jato, em duas frentes. O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Eleitoral acusam que o ex-prefeito, em 2012, recebeu para sua campanha doações do Caixa 2 da empresa UTC. O que ele nega. Como o processo está no início, o candidato então não se enquadra na lei da ficha limpa. Por isso segue o jogo. Ele já fez parte de outros partidos? Haddad filiou-se ao PT em 1983 e nunca mais saiu dele. Mas apesar de ser um integrante antigo da sigla, a sua participação eleitoral aconteceu muito mais por causa de conjunturas políticas do que por vontade própria. Após o desgaste público causado pelo Mensalão, Lula achou que Haddad era um bom nome para dar uma nova cara ao PT, que precisava se renovar aos olhos do eleitor depois de tanto escândalo. Na mesma linha de raciocínio, escolheram Haddad para ser vice do Lula e para assumir a candidatura à presidência caso o Lula fosse barrado com a lei da ficha limpa, o que já era esperado pelo partido. Porém, a indicação do candidato, a exemplo do que aconteceu em 2012, não agradava todo o partido. Haddad nunca foi atuante na rotina partidária, o que faz com que ele não seja a unanimidade dentro do PT. Há duas divisões internas do PT que não dá pra gente explicar com detalhes agora, mas uma se chama Mensagem do Partido, uma ala menor que se opõe a outra corrente que é maior, chamada Construindo um Novo Brasil, da qual a figura do Lula é bastante importante. Em junho desse ano, Haddad ingressou na ala do ex-presidente, num gesto que foi lido como uma tentativa de conseguir mais apoio dentro do partido. Sem muitas alternativas, com a legenda surrada por causa dos escândalos, por causa da Lava Jato, por causa da prisão de Lula, o partido acabou assumindo o Haddad como plano B. E o espectro ideológico? Vamos lá, Juju. O PT é classificado como uma legenda representante da centro-esquerda. O partido surgiu associado a ideias de socialismo democráticos, tentando se contrapor a regimes socialistas autoritários. Haddad se define como socialista que tem como compromisso mais importante a defesa da igualdade social e a recusa de regimes autoritários. Vamos aos pontos. Primeiro, os fracos. Haddad tem pouco tempo de campanha. Com toda essa auê de Lula livre, Lula preso, o PT assumiu a sua candidatura há 3 semanas das eleições. Tá chegando, povo, dia 7 de outubro. Figura política pouco conhecida no país, Haddad tem pouco tempo para se apresentar aos eleitores, comparando-se a todos os outros candidatos. Desgaste petista. As investigações de corrupção ainda é um tema que toda hora volta e que é bastante usado pelos adversários.
próprio Haddad também é alvo de acusações recentes, como a gente já comentou aqui. Volta o vídeo, qualquer coisa para relembrar. Apesar dos processos ainda estarem transcorrendo em primeira instância e não trazerem consequências jurídicas para essa atual eleição. Os pontos fortes. A relação com Lula. Até a candidatura ser barrada, o ex-presidente liderava as pesquisas de intenção de voto. Em parte, a decisão de adiar até o limite a candidatura de Haddad sustentou-se na expectativa de que, dessa forma, seria mais fácil convencer o eleitor de que Haddad é o candidato do Lula, fazendo assim com que quem votasse no Lula agora votará no Haddad. Estrutura e militância. O PT é o segundo partido que tem mais tempo de propaganda eleitoral na TV e na rádio, atrás apenas do PSDB. Nas redes sociais, Lula está entre os primeiros de engajamento, atrás do Jair Bolsonaro do PSL. A militância nas redes e nas ruas é um dos ativos do PT. Isso atrai a preferência de 24% do eleitorado, índice mais alto na comparação com as outras legendas, segundo pesquisa do Datafolha de agosto desse ano. Vamos falar das propostas. Calma, antes, diga quem é vice de Haddad. Ah, sim. Compõe a chapa com Haddad a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, tradicional aliada do PT. Ela ia sair como candidata à presidência, mas resolveu abrir mão de sua candidatura para apoiar o ex-presidente Lula. Tem link sobre ela aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais. Agora vamos para o plano de governo. É importante destacar que o plano de governo é o mesmo que o Lula estava usando durante a campanha dele. Vamos às propostas. Privatizações. Haddad é contra privatizar ativos públicos, sobretudo de empresas consideradas estratégicas como os setores financeiros e de energia. O programa de governo do PT também propõe conter a terceirização do setor público, como por exemplo na área de saúde, onde é crítico de organizações privadas que realizam serviços médicos a partir de repasses do SUS. A intenção é substituir por rede própria do Estado. Programas sociais. Pretende adotar o Plano Emergencial de Emprego, projeto que inclui a ampliação do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Investimentos em obras públicas e linhas de créditos mais baratas para pessoas com nome negativo em serviços de proteção ao crédito. Previdência Social. A proposta do PT rejeita uma reforma da Previdência. Entende que o déficit pode ser superado a partir do combate à sonegação e de retomada da economia com incentivo à formalização do trabalho. Reforma trabalhista. Promete revogar a medida aprovada em 2017 e substituí-la pelo Estatuto do Trabalho, uma norma que vai dar mais poder aos sindicatos para organizar modelos de formação dos trabalhadores como estratégia para aumentar a produtividade. Na segurança pública, defende uma política pela segurança pública cidadã, ou seja, baseada em programas sociais e combate às desigualdades nas regiões mais vulneráveis e violentas. Além disso, é contra a legalização do porte de armas. Sobre o teto dos gastos públicos, Haddad propõe revogar a medida que, na sua avaliação, impede os investimentos do Estado em setores essenciais como saúde e educação. Então, gente, esse é o candidato do PT, o Fernando Haddad, e você pode saber mais sobre ele, sobre o programa de governo e sobre toda essa confusão que aconteceu com o PT durante essas eleições nos links que nós separamos para você aqui na descrição. De resto, em breve a gente está lançando o nosso último vídeo do último candidato que falta a gente contar a trajetória e a gente quer que você então comente aí, compartilhe, diga o que você gostou, o que você não gostou, conta em quem você vai votar, conta das confusões internas que você está tendo aí para poder escolher seu candidato, que a gente tá quase lá, falta pouco, 7 de outubro tá chegando e é isso. Assim, ó, vamos que vamos!